Fala, fudriqueiros! Hoje eu vou apresentar para vocês como estão atualmente alguns atores da série House. Então, sem enrolação, vamos lá! Diante de todo esse cenário da pandemia mundial, hoje viemos matar a saudade do nosso infectologista ranzinza favorito, o Dr. House. A série foi lançada em 2004 e foi muito popular ao longo das suas 8 temporadas, apesar de começar a dividir as opiniões lá na 6ª temporada, onde a série começa a dar uma boa caída com a reabilitação e prisão do House, né? E como eu disse no começo do vídeo, hoje vamos relembrar um pouco das características principais dos personagens e mostrar para vocês como estão em 2021 os atores que interpretaram os personagens da série. E começando pelo primeiro time de lacaios, começando aqui pelo Jesse Spencer, o Dr. Robert Chase. Assim como todos os lacaios de House, Chase era bastante zoado pelo chefe. No caso do Chase, por seu pai ser um renomado médico, logo no primeiro episódio, House justifica o motivo por ter contratado o jovem médico com o pai dele me ligou, colocando o Chase na sombra de seu pai por diversas vezes ao longo da série. O intérprete do Dr. Chase é o ator Jesse Spencer, nascido no dia 12 de fevereiro de 1979 em Melbourne, na Austrália. O ator tinha 25 anos no início da série e completou 42 anos agora em 2021. E agora vamos falar um pouco aqui da doutora Cameron, interpretada pela atriz Jennifer Morrison, a imunologista do time de diagnóstico do House. Quem já assistiu a série sabe que ela é a alma empática do time, né? E ao contrário do seu chefe, trazia um tratamento mais humano para os pacientes e às vezes acabava se envolvendo demais. Ela fez par romântico com o Chase e inclusive na série eles se casaram. E fora da série acabou num relacionamento que chegou a ter noivado. Na série ela também teve um lance esquisitão com seu chefe, mas que no final das contas só passou de um lance bem estranho mesmo. Nascida em 12 de abril de 79 em Chicago, a atriz tinha 25 anos no início da série e completará 42 anos em 2021. Seguindo aqui com o Foreman. Esse era um personagem com uma personalidade mais parecida com o próprio Dr. House, apesar de o mesmo relutar um pouco em aceitar isso durante toda a série, né? Apesar dos diversos conflitos com a semelhança de personalidade gerada, House gostava de ser desafiado por Foreman. Óbvio que sempre devolvia o favor, né? Foreman é interpretado pelo ator Omar Epps, nascido em 20 de julho de 73 no Brooklyn e tinha 31 anos no início da série, um pouco mais velho do que seus companheiros citados anteriormente, e completará 48 anos em 2021. Seguindo agora para a segunda leva de lacaios, começando agora aqui pela personagem conhecida como 13, a Doutora Remy, interpretada pela Olivia Wilde. A 13 teve sua primeira aparição na 4ª temporada, quando House resolveu contratar um novo time para trabalhar com ele, quando Chase, Cameron e Foreman decidiram se afastar dele para tomar rumos independentes nas suas profissões. Além de lindíssima, como todo mundo pode ver, 13 assumiu um certo protagonismo diante do interesse de House por sua vida pessoal, uma vez que se mantinha muito reservada em relação a algumas questões, como o fato de sua mãe ser portadora da síndrome de Huntington e também por se tratar de uma doença que pode ser hereditária. A personagem protagonizou séries bastante intensas e polêmicas na série, com suas noitadas, uso de drogas, trouxe representatividade em relação à sua bissexualidade, então a partir de sua entrada roubou várias cenas. Além disso tudo, a personagem fez par romântico com o Dr. Foreman, o qual foi bastante conturbado devido ao ambiente de trabalho e às ambições profissionais de Foreman, que eventualmente acabou assumindo o departamento e demitindo 13. Isso na verdade foi um rolo danado, né? Nascida em 10 de março de 1984 em Nova York, a atriz se juntou à série em 2007 aos 23 anos de idade e hoje a atriz está com 37 anos. E como vocês podem ver aí na foto, ela continua muito bonita. E continuando aqui com o Dr. Chris Taub. O Dr. Taub era um renomado cirurgião plástico antes de se juntar à equipe de House. Ele decidiu largar o seu consultório particular para poder salvar o relacionamento com sua esposa, pois como ele mesmo descreveu o problema ao seu chefe, alguns tomam pílulas, eu traio, todos nós temos vícios. Apesar de Taub não ser frequentemente citado pelos fãs como personagem favorito, Dr. Taub trouxe algumas discussões importantes para a série, como o fato
fato de ele abrir mão de rios de dinheiro pelo seu relacionamento, o vício relacionado ao adultério e os desafios na abordagem de relacionamento aberto com sua esposa. Tauber é interpretado pelo ator Peter Jacobson, nascido em Chicago no dia 24 de março de 1965, e ele tinha 42 anos quando se juntou ao elenco em 2007, e hoje tem 56 anos. Dr. Kuttner, ao longo da série, acredito ter sido o recordista em ser demitido e recontratado pelo House, apesar que eu acho que ninguém fez essa conta, né? Ele era personagem geek do elenco, fã devoto de Star Wars e Star Trek. Além disso, estava sempre querendo agradar a todos e algumas vezes isso o colocava em umas situações tanto quanto masoquista, principalmente no que se refere à relação direta com House. Dr. Kuttner é interpretado pelo ator Kal Penn, nascido em 23 de abril de 1977 em Nova Jersey, ingressou na série aos 30 anos de idade e hoje tem 43 anos. E agora aqui começando pelo time de não lacaios, falando um pouco aqui da doutora Lisa Cuddy, podemos dizer que chegamos a uma das relações mais complicadas da série. O amor e ranço entre Cuddy e House perdura ao longo de muitos altos e baixos ao longo de 8 temporadas da série. Doutora Cuddy era diretora do hospital e dentre muitas atribuições estava a tarefa de tentar colocar o House na linha. Tá, mas por que tentar? Porque House sempre dava um jeito de burlar as regras do hospital e as ordens de Cuddy em prol de fazer seu trabalho à sua maneira, o que gerou muitos momentos cômicos, para dizer o mínimo, já que frequentemente algum superior de Cuddy ou investidor importante do hospital a pressionava para demitir House e ela dava o seu jeito de protegê-lo, né? Apesar de todas as divergências ao longo do convívio turbulento deles, a muralha com um sentinela armado a cada 6 metros que existe entre o amor e ódio, como descreve o próprio House, foi derrubada e eles acabam vivendo um relacionamento amoroso. A doutora Cuddy é interpretada pela atriz Lisa Edelstein, nascida em 21 de maio de 1966 em Boston. A sua estreia na série foi aos 38 anos de idade e hoje ela tem 54 anos. Dr. James Wilson. Chegamos agora ao melhor amigo do House, Dr. Wilson. A relação entre os dois é constantemente comparada à relação entre Sherlock Holmes e Watson, já que constantemente o House consegue extrair a resolução dos seus mistérios médicos a partir de insights vindos de conversas aleatórias com o Dr. Wilson. Com uma personalidade extremamente caridosa, isso pode ser visto ao longo da série quando ele mesmo doa um órgão a um paciente seu que não conseguiu compatibilidade de um outro doador. Apesar dessa relação maluca entre eles que parece unilateral, eles estão sempre um ao lado do outro, seja para assistir um Monster Truck depois do expediente, tomando um uísque e fumando um charuto, seja quando as coisas estão difíceis. Dr. James Wilson é interpretado pelo ator Robert Sean Leonard, nascido em 28 de fevereiro de 69 em Westwood, Nova Jersey, nos Estados Unidos. O ator estreou na série aos 35 anos de idade, uma baita carinha de novinho, né? E hoje tem 52 anos de idade. E finalmente chegamos aqui, senhoras e senhores, o nosso protagonista, o Dr. House, o célebre infectologista que conseguiria acabar com a pandemia em 15 dias somente usando seu sarcasmo, Dr. Gregory House. O personagem que, apesar de seu jeito grosseiro e sarcástico, acabou ganhando o coração de todos os fãs com seu jeito cômico de lidar com as situações que o desagradam e com seus métodos peculiares de lidar com diagnósticos e tentar a qualquer preço ignorar seus pacientes, já que uma das principais premissas do doutor é que todo mundo mente e isso atrasava seus diagnósticos. Diante disso, ele preferia seus meios pouco convencionais de obter informações, como por exemplo, mandando seus lacaios invadirem as casas dos pacientes ou vasculharem objetos pessoais. Lógico que nem sempre a direção do hospital ou seus colegas de trabalho estavam de acordo, né? Mas o que isso importa? Ele só colocava mais um Vicodin para dentro e seguia seu baile. O personagem é interpretado pelo ator Hugh Laurie, nascido em 11 de junho de 1959 em Blackbird Lace, Oxônia, no Reino Unido, e no início da série ele tinha 45 anos e hoje com 61. E é isso, pessoal, deu pra matar um pouco da saudade da série? Espero que sim. Então, é claro, já deixa o seu joinha aí, se inscreve e ative o sininho para fazer parte do time de futriqueiros. E comenta aí qual é a outra série que te deixou com saudade. Quem sabe não sai um vídeo sobre ela aqui no canal. Então valeu, falou!